Iniciando aqui o mais novo Thread Talk, agora para abordar o assunto da maçonaria e seus erros, com o convidado novamente, Rafael Queiroz, que pode se apresentar. Ok, pessoal, boa tarde, viva Cristo Rei. Bom, sou o professor Rafael Queiroz, professor de História, graduado pela UERJ, com bastante anos aí de pesquisa no assunto maçonaria, assim também como no assunto judaísmo, papel dos judeus no contexto global, né, político, etc. São dois assuntos que se interrelacionam de maneira que não dá para estudar um sem estudar o outro. Então, estou aí aberto às questões que vão ser abordadas hoje aqui no Tratal e estou à disposição de vocês. Ótimo, então acho que para poder bem iniciar esse assunto, nós temos que voltar às raízes do que se convencionou a chamar de maçonaria, que Perfeito. seriam o que eles eram e como Uhum. funcionavam as ditas associações dos pedreiros livres na Idade Média. Pode Isso. prosseguir, por favor. Então, inicialmente a gente precisa falar de um contexto do século XI. O século XI é um contexto em que a Idade Média está vivendo a chamada Revolução Feudal, novas técnicas de plantio estão trazendo um crescimento da economia medieval. De maneira que o setor da construção vai sofrer também os efeitos dessa explosão econômica que vai acontecer na era medieval. E nós vemos na Inglaterra um rei chamado Ethelstan se destacando como um indivíduo que vai erguer associações de pedreiros, né, corporações de ofício que reuniam construtores para trocar conhecimentos na área de construção, de engenharia, arquitetura, de maneira que a franco-maçonaria ela começa especificamente na Inglaterra, sob o reinado de Ethelstan, tá? E essas corporações elas tinham como base, né, o segredo profissional. Imagina, você é um mecânico e você sabe consertar carro. Aí um indivíduo chega lá com um carro para consertar, você não vai ensiná-lo a consertar o carro, você vai consertar o carro, né, dentro daquilo que você tem como conhecimento, como ciência da mecânica, né, vai cobrar ele um preço X, né, e ele vai receber de volta o carro em bom estado. Então, basicamente, a ideia das corporações era que só poderia entrar dentro daquela profissão quem jurasse guardar segredo sobre os conhecimentos relativos ao mundo da engenharia, da arquitetura, né? Enfim. E basicamente era uma sociedade profissional, ela não tinha nenhum caráter esotérico no sentido assim ocultista da coisa. Ela tinha um caráter meramente profissional e o segredo que existia dentro dela era um segredo profissional, para garantir que somente aquelas pessoas consideradas aptas para a atividade da construção fossem recebidas ali dentro da corporação maçônica. Ok. E nós podemos ver então que eles trabalhavam nos seus primórdios apenas como por exemplo, a OAB, a Associação Isso, dos Engenheiros, ou seja, isso, era isso, eles isso possuem mesmo. um monopólio, né, de um Uhum, conhecimento ou de uma habilitação concedida a eles pelos membros, então eles podem usar desse monopólio para trabalhar e para certificar a qualidade dos envolvidos. Tanto é que exatamente. muitos nobres contratavam os membros da maçonaria inicialmente para construir tudo. Bispos. Sim, sim. Era como se fosse um CREA da época, né? Hoje tem o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? O sujeito ele é formado em engenharia e arquitetura e tem que tirar o CREA, ou seja, está certificado para trabalhar como engenheiro e arquiteto. Então, olha, na construção, no setor da construção, você tinha que ter um certificado da corporação de ofício, que era a maçonaria. Ou seja, você tinha que ser formado dentro da maçonaria por um mestre artesão, né, que ia te dar os conhecimentos fundamentais daquela área. E só se você tivesse passado por aquele processo formativo que você estava habilitado para construir. Né? Só especialistas poderiam construir. E a maçonaria era uma corporação que garantia que você ia se especializar
um conhecimento que era um conhecimento fundamental para qualquer sociedade. A área de construção é fundamental, infraestrutura, né, da sociedade. E então, agora na transição, não é, de uma ordem meramente laboral para uma ordem de cunho esotérico, poderia nos explicar como a gnose oriental, Uhum, cabalistas, etc., entraram dentro uhum, dessa sociedade e influenciaram elas, por favor? sim. Bom, esse processo ele é bem complexo, né? Existem vários fatores, melhor dizendo, que influenciaram e que levaram a isto. Tá? Assim, há uma discussão no meio historiográfico a respeito desse assunto. Não existem certezas absolutas. Há muita coisa que ainda são sombras, né, para nós historiadores, mas nós temos algumas pistas a respeito disso. Né? A primeira delas é a seguinte: ah, os maçons, né, pelo fato de serem construtores, eles lidavam muito com o conhecimento geométrico, né? Conhecimento numérico, matemático. E, como nós sabemos, na antiguidade, Pitágoras, que era, além de matemático, um filósofo, ele foi também fundador de uma escola esotérica. Ele fundou uma espécie de mosteiro esotérico, tá? Lá em Samos, né? Se eu não estou enganado, Samos, onde ele buscava unir geometria matemática com um ocultismo, com um esoterismo, filosofia. E Perfeito? posso apenas introduzir uma informação aqui sobre o Pitágoras, no caso? Pode, pode, pode. De que Pitágoras pouca gente sabe, mas tanto o símbolo do delta quanto outras coisas, ele dizia que eram retirados diretamente de inspirações que ele teve lendo a Ilíada. Coisas extremamente ocultistas. A Ilíada era um texto poético, né? Contava a história da, da Guerra de Troia, né? Ilion, né? Daí Ilíada, né? Porque Troia era chamada de Ilion, né? E a Ilíada tem um forte teor pagão, de fato. Enfim, tem esse elemento, né? Que voltou à tona com geometria de matemática. Esse elemento pitagórico volta a circular nos meios cristãos ali medievais, né? Da Baixa Idade Média. Então, a ser destacado. Um outro fator é que a maçonaria ela vai se consolidar justamente no momento em que começam as cruzadas, começam no século XI, 1095, tá? Com a convocação do Papa Urbano, né? Vai até Clermont convocar os cavaleiros da França para lutarem contra os turcos que tinham tomado Jerusalém, e de maneira que, à medida que você vai tendo um contato entre os ocidentais, os católicos ocidentais, com o mundo oriental, que era um mundo que ainda guardava muito dessa tradição esotérica, iniciática, ocultista, muito por conta do Islã ter essa dimensão muito presente até os dias de hoje, através das taricas, né, do sufismo, etc. Muitos cavaleiros templários, muitos comerciantes também, pessoas que iam em peregrinação ao Oriente, entravam em contato com essas doutrinas esotéricas, ocultistas. E nós sabemos também que ali no Oriente sobreviveu uma filosofia chamada de hermetismo, que é um terceiro fator. Então, já citei aqui o pitagorismo, né? Me reportei também ao esoterismo islâmico, tá? E agora me reporto ao hermetismo. O que era o hermetismo? Era uma doutrina que, segundo consta nos meios ocultistas, remonta a um personagem mítico, que é Hermes Trismegisto, que teria sido um mago, um iniciado. E, basicamente, o hermetismo é uma suma de ideias neoplatônicas, de magia, de alquimia, de feitiçaria, etc. Então, esse caldo cultural ele vai entrar na Europa através desse contato mais forte com o Oriente, porque até o século XI, a relação Europa-Oriente
ela não existia, ela deixou de existir com o fim do Império Romano do Ocidente, né? Com as invasões bárbaras. Depois você teve uma segunda onda de invasões, que foram as invasões vikings, húngaras e árabes, e isso fez com que a população europeia católico-romana se fechasse, né, no plano, né, agrícola, ali no mundo, né, rural, feudal, de maneira que os europeus só vão voltar a navegar, né, no Mediterrâneo ali no século XI, XII, por conta das cruzadas. Então, esse contato com o Oriente praticamente tinha encerrado e volta com as cruzadas, perfeito? Então, ao longo desse processo de cruzadas, etc., você tem a constituição da Ordem dos Templários. Eles passaram a ter ali o mundo palestinense, que era um mundo de várias religiões, né? Judeus, muçulmanos. Entre os muçulmanos você tinha várias seitas, né? Sunitas, xiitas e outras. Os templários eram, juntamente com os nobres franceses, administradores daquelas áreas ali da Palestina durante o Reino Latino de Jerusalém, certo? Então, o que acontece? Os templários eles começaram a adotar uma política ecumênica em relação a outras religiões, a outras crenças, e dá uma política de boa vizinhança com alguns grupos islâmicos, sobretudo grupos xiitas. Esses grupos xiitas, eles tinham dentro deles, né, essas cidades, esses povoados xiitas, com os quais os templários fizeram aliança, eles tinham entre eles uma seita esotérica chamada Seita dos Assassins, que inclusive aparece num jogo que é muito conhecido aí pela garotada, que é o Assassin's Creed, né? A seita ela tinha um caráter iniciático e ela tinha um caráter bem parecido com a ordem dos templários. Era uma sociedade de cavaleiros, era uma ordem de cavaleiros, uma ordem de cavalaria mais islâmica, né? Então, esse contato de islâmicos com assassins, porque qual era a ideia dos templários? Vamos nos aliar aos xiitas, assassins, contra os sunitas, para ganhar espaço. E esse contato foi fazendo com que muitos templários se esoterizassem, né? E daí isso foi sendo levado para dentro da ordem dos templários. Muitos cavaleiros acabaram assumindo, começaram a praticar, inclusive, ritos secretos, ritos alquímicos, herméticos, etc. E, enfim, isso tudo foi criando um clima, né, de retomada do esoterismo. Tá? E quando o Papa Clemente, lá em 1307, ele decide acabar com a Ordem dos Templários, em boa parte por conta disso, as denúncias em relação ao esoterismo, à bruxaria, ao satanismo, ao homossexualismo dentro da Ordem dos Templários, era uma coisa que já vinha acontecendo e crescendo desde o século XIII, tá? Bem antes de Filipe o Belo, porque assim, muita gente fala que o Papa Clemente V agiu em função dos interesses políticos de Filipe o Belo, que queria tomar as rendas da Ordem dos Templários, que era uma ordem rica, é verdade, uma ordem que tinha bancos, que tinha casas de comércio no Oriente, que tinha oficinas de produção de couro, produção de móveis de madeira, etc. Eles faziam uma série de atividades econômicas, né? Tinham feudos também pela Europa, castelos, fortalezas, etc. Então existia, de fato, esse interesse, mas não foi só isso, né, que explicou o fim da ordem. Porque antes mesmo de Filipe o Belo, essas denúncias já vinham num crescente, né? Filipe o Belo, evidentemente, instrumentalizou tudo isso em função dos seus interesses políticos, mas o Papa ele não tomou essa decisão apenas com base nisso, né? Embora isto tenha sido também um elemento. Enfim, quando o Papa então decide suspender, ou melhor dizendo, suprimir a Ordem dos Templários, o que acontece? Muitos templários eles vão fugir. Uma parte deles vai para Portugal, outra parte deles vai para a Escócia, para a Inglaterra, tá? E eles vão buscar refúgio onde? Eles não podem mais se identificar como templários. Eles vão ter que se refugiar justamente nas lojas maçônicas, onde era possível manter o segredo, onde era possível discutir essas doutrinas de forma secreta, por conta da questão do segredo profissional. E aí, consequentemente, a maçonaria vai deixando de ser uma ordem meramente profissional e vai se tornando cada vez mais uma ordem esotérica gnóstica.
Mas já concluiu o ponto sobre isso? Sim, Foi. sim, sim, sim. Entendi, tu conseguiu sintetizar bem e introduzir as pessoas ao contexto da época, não é? Porque não foi apenas um ou outro, como você bem disse, com relação a Filipe IV. Na realidade, é um processo que já estava ocorrendo Ah, há tempos. sim, sim. E tem muitos documentos, né, a respeito disso. Já no século XIII, documentos que falam de templários que adoravam o Bafomé, tá? É um símbolo que depois a gente vai explicar aqui o que é exatamente. Por exemplo, tem uma igreja templária, se eu não estou enganado, em Portugal, onde a cúpula que tem nessa igreja, ela é uma reprodução de um simbolismo islâmico que tem caráter esotérico, né? Tem um livro interessante sobre isso, que é Portugal Templário, de um historiador. Tá? Existem, por exemplo, em alguns cemitérios templários também, simbologia de cunho esotérico encontrada por historiadores. Então, tem uma série de elementos historiográficos, factuais, arqueológicos mesmo, que mostram que havia, né, na mentalidade templária, cada vez mais essa noção ecumênica, né, de síntese das religiões a partir de uma visão esotérica. Olha, todas as religiões elas são boas, tem ali dentro delas um elemento bom, mas todas elas direcionam para um fundo esotérico comum, né? Uma espécie de perennialismo, tá ali presente no século XIV, né? 13, 14. Enfim, e quem quiser mais detalhes a respeito disso, só para fazer aqui uma propaganda, aproveitando o ensejo, eu tenho um curso no canal Legião da Santa Cruz sobre a história das conjurações maçônicas e eu tenho duas aulas sobre essa questão templária em relação ao esoterismo. Por quê? Há muita gente que diz que essa relação da maçonaria com os templários é puramente propagandística, lendária, mitológica. Não é. Existe uma relação sim. Agora, é preciso fazer uma distinção clara. Quando a igreja funda a Ordem dos Templários, ela não funda uma ordem iniciática. Ela vai ser penetrada por elementos iniciáticos, esotéricos, a posteriori. Tá? Mas ela é fundada como ordem católica e depois se corrompe. E ela dá origem à maçonaria moderna. É porque é uma tática já muito conhecida entre todo esotérico, ocultista, de tentar jogar o anzol o mais longe possível, não é? Por exemplo, Sim, sim, sim. tentar pegar uma figura como a figura de Dante Alighieri e dizer que por ele ter algum conhecimento gnóstico, etc., ele era maçom ou ele era Rosa Cruz, só para Sim, sim. tentar roubar todo roubar a figura, a imagem dessa pessoa, o literato no caso, Para né? dentro da organização dele, né? É como se, caso eles não existissem, essa pessoa nunca teria feito o que fez, nunca teria tido o sucesso que teve. Ele chegou ao ponto de dizer até que Salomão era iniciado, né? Que teria sido um maçom. E aí falam de Irã Irã Abif, né? Bif, né, que era o primeiro arquiteto. Exato. Exatamente. Olha, assim, existem até alguns que levantam essa lebre, né? O próprio professor Orlando Fedeli levantava a lebre de que havia, na época, uma sociedade iniciática operando por trás do Templo de Jerusalém. Eu não descarto absolutamente, mas me faltam assim elementos mais sólidos para afirmar categoricamente. Eu acho que a gente, no campo da história, assim como no campo de qualquer ciência, existe uma diferença entre hipótese e certeza, né? Então, assim, muitas hipóteses são levantadas, mas para a gente ter certeza, a gente tem que ter um cabedal de conteúdo, de fatos, né? De documentos, de provas, que às vezes a gente não tem no momento. Tá? Então, a gente tem que esperar esclarecimentos ulteriores. É, claro, tem que ter uma certa prudência com relação a isso e não sair como muitos conspirólogos afirmando tudo sem dar nenhuma base, Sim, nenhum. sim. O que atrapalha muito esse campo de estudo, inclusive por isso que eu decidi fazer esse curso no Legião da Santa Cruz, o estudo das conspirações, das conjurações, é que tem muita picaretagem nesse meio. E tem muita coisa que muita gente afirma sem provas. Não é? Conspirações na história existem. Agora, nem tudo na história são conspirações e nem tudo se pode explicar por via de conspiração.
É o caso, por exemplo, da Revolução Francesa. Não se explica a Revolução Francesa só por força de uma conspiração. Houve conjuração? Houve. Agora, houve também fatores que agiram de forma independente e que acabaram ajudando, mais ou menos, uma conjura maçônica. Né? E aí acaba que a gente tem o que hoje, né, no campo historiográfico? Duas posições extremas, que são as seguintes. Né? Aliás, no campo historiográfico não, né? No campo da opinião pública, melhor dizendo. De um lado, historiadores acadêmicos absolutamente céticos em relação a qualquer tipo de explicação que apele a conjuras, e do outro lado, um bando de malucos fazendo vídeos para o YouTube, blogs pela internet, onde eles divulgam coisas absolutamente fantasiosas. Né? E aí isso descredibiliza quem faz um trato sério do assunto, quem dá um trato sério. E aí quando você vai falar disso a sério, a pessoa não leva a sério, né? É igual aquela história do menino que sempre contava mentira. Quando ele contou a verdade pro pai, ele não acreditou. E, então ele morreu por causa do lobo. Ou ele morreu afogado. Vários Exatamente. exemplos. Exatamente. Exatamente. Então, continuando, né? Mas só para citar mais um exemplo, se me permite, de um muito conhecido que os maçons e paramaçônicos tentam dizer como se ele fosse um mártir pela causa, o Jacques de Molay, que foi um grão-mestre templário que foi condenado. Foi condenado. A gente não sabe exatamente se ele fazia parte desse É porque, clube esotérico, né? sim, Dentro mas da ordem, ou se ele pagou o pato por outros. Né? Eu não vou se enveredar aqui. arriscar, porque não é confirmado. Eu não tenho documentos suficientes para afirmar isso, não tenho fatos suficientes à mão para afirmar isso. Excelente. Não, não para a hora, né? Não nesse momento. E poderíamos ir agora para a terceira questão, que seria Sim, podemos ir. quando e onde surgiram formalmente as primeiras lojas maçônicas e quem seriam seus fundadores, Sim. respectivamente. Formalmente, a primeira ordem maçônica surge em 1717 com James Anderson, um pastor protestante, que vai fundar a Grande Loja de Londres sob a base das Constituições de Anderson, famosas Constituições de Anderson. Isso quer dizer que não havia loja maçônica antes? Não, já havia, mas elas não tinham uma forma jurídica, elas não tinham uma forma definida. Existia de maneira livre, sem uma hierarquia clara, né, sem uma rede hierárquica, né, de mando e etc. Quem vai organizar isso é o James Anderson, em 1717, onde ele vai criar uma constituição com leis, ou seja, o que é o aprendiz na maçonaria, o que é o mestre, o que é o companheiro, qual a função de um, qual a função de outro, o que significa o cargo de aprendiz, o grau de aprendiz, o grau de companheiro, o grau de mestre, qual é a obrigação do irmão maçom para com outro irmão maçom. Então ele vai criar um sistema legal, né, para estruturar a vida da maçonaria, mas ela já existia antes, tá? Para formalização da mesma só em 1717. James Anderson, ele é o organizador, né, melhor dizendo, ele é o organizador da maçonaria, mas ele não organizou sozinho. Outros nomes também participaram, gente da nobreza burguesia inglesa, sobretudo, né? Foram os principais nomes aí envolvidos nessa fundação. Da maçonaria passou a ser a Grande Loja de Londres, né? Até hoje. E uma curiosidade, o esposo da Rainha Elizabeth é hoje o grão-mestre dessa loja, né? Que é, vamos dizer assim, o Vaticano da maçonaria. Cada, cada culto tem a sua sede, não? Tem. A sede central da maçonaria é a Grande Loja. Só é a loja maçônica, efetivamente falando, aquela que está ligada à Grande Loja de Londres. Tá? Existem lojas maçônicas que se intitulam maçônicas, mas não estão ligadas à hierarquia da Grande Loja.
Então, elas não são reconhecidas oficialmente como lojas pela, pelas constituições de Anderson, entende? Embora muitas delas tenham até uma hierarquia, símbolos maçônicos, mas não tem ali um reconhecimento. Ele compilou um conhecimento que já existia antes e Isso, formalizou e tentou dar um ordenamento por trás, como se fosse uma isso, padronização, não é? exatamente, exatamente. Deu uma forma legal, né? Aquilo Sim. que já existia. Como se nós, por exemplo, jogássemos futebol, tivéssemos um time de futebol, jogasse futebol contra outras equipes por aí, mas nós não tivéssemos um clube, oficialmente falando. Né? E de repente a gente decide fundar um clube, abre um registro no cartório, é o clube de futebol. Né? Entendeu? Mas já jogávamos antes juntos, e etc. Perfeito. Tendo que sempre, né, ressaltar essa dicotomia entre o que é mais ou menos formalizado e o que é especulativo, o que ocorria, mas sem uma, como eu posso dizer, sem uma unidade. Assim, a gente tem informações de que antes dessa formalização, né, você já tinha os graus de aprendiz, mestre e companheiro. Aprendiz, companheiro e mestre, melhor dizendo. Eram os 3 graus básicos. Né? Depois houve um desenvolvimento posterior de outros graus, mas inicialmente eram esses os 3 graus, que eram os graus da corporação de ofício. Depois viraram graus esotéricos, entendeu? Sim. Posso então partir para a próxima que já vai Pode mesclar sim. com a última, que seria como se dá a organização interna da maçonaria, por exemplo, o que é o Grande Oriente, ritos, afins. Então, a maçonaria tem 2 ritos, que são os mais usados, né? O rito escocês, que é o chamado rito de York, e o rito francês, tá? Aqui no Brasil predomina o rito escocês, primitivamente em 3 graus, mas depois ela desenvolveu 33 graus. O primeiro grau é o de aprendiz, o segundo é de companheiro, e o último é o grau de grão-mestre. Perfeito? A maçonaria se organiza em lojas. Essas lojas, elas geralmente estão submetidas a grandes orientes. E o que são grandes orientes? São seções nacionais da maçonaria. Então, o Grande Oriente do Brasil, né? Todas as lojas maçônicas oficialmente reconhecidas estão submetidas ao Grande Oriente do Brasil. E tem seções também locais, regionais. Né? O Grande Oriente do Rio, que é, vamos dizer assim, a loja maçônica que é responsável por todas as lojas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, a depender do estado e da região. E todos esses grandes orientes obedecem à grande loja de Londres. Tá? Agora, a maçonaria ela é apenas a antessala de uma série de outras organizações iniciáticas, cabe dizer. O Padre Lassus, na sua obra Conjuração Anticristã, ele fala de 3 níveis. Né? O primeiro nível seria o das lojas, o segundo das altas vendas e o terceiro do poder oculto. Se vocês quiserem depois, a gente pode até fazer um outro TED Talk aqui sobre a alta venda e o poder oculto. Porque se a gente sair de maçonaria para entrar nisso agora, a gente vai bagunçar o coreto. Mas assim, o que é importante entender, só para título de introdução, a maçonaria é uma espécie de clube de recrutamento para esses níveis mais altos de organismo, organização e articulação iniciática. Tá? Então, ocorre muito de você ter ali nessas lojas maçônicas apenas a soldadesca. Os generais, eles ficam agindo, seja na alta venda, seja no nível superior, que é o nível do poder oculto. Tá? Entendido? Caso convenha de ocorrer, seria ótimo uma explicação sobre uma outra área, não é? Uhum. Para que também não prolongue muito esse e que possa não Melhor a gente dividir, né, o tema.
Sim, sim. Não ocorreu nenhuma Aqui você, confusão. nessa pergunta 4 você está me perguntando sobre os ritos, né? Sim. O rito básico da maçonaria é o rito de iniciação, o rito iniciático. Quando uma pessoa é iniciada na maçonaria, ela é colocada dentro de um caixão. Daí várias lendas se desenvolveram em torno, né, disso, né? Enfim. Esse caixão representa a morte para a vida anterior, de não iniciado, e a ressurreição para uma vida nova, de maçom. Tem uma ordem paramaçônica, que é a Skull and Bones, que é uma ordem que atua especificamente na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, cujo símbolo, né, Skull and Bones, que é caveira e ossos, é o que você tem nesse sarcófago onde o sujeito entra lá, numa salinha reservada. Toda loja maçônica tem essa sala, para onde é levado o aprendiz. Tá? Ali ele morre, ressuscita, e nessa morte e ressurreição ele veste um branco que representa Irã Abif. Ele toma uma martelada na cabeça. Esse martelo, ele significa que Irã Abif não quis contar o segredo, e que por isso ele morreu. Ele é uma espécie, vamos dizer assim, de mártir da maçonaria, de Jesus da maçonaria. Ele morre para manter o segredo, né? E você é convidado a repetir o gesto de Irã, né? Ou seja, manter o segredo. Tá? Sobre esse segredo maçônico, Voltaire, ele tem um texto muito interessante sobre isso, né? Ele diz o seguinte: o segredo maçônico consiste basicamente em que promovamos a liberdade e a igualdade. A liberdade nunca sozinha, mas sempre junta com a igualdade. A igualdade nunca só, mas sempre com a liberdade. Tá? Depois a gente também pode, se for o caso, fazer um programa explicando isso melhor. Isso aí dá um programa inteiro, né? Um capítulo inteiro praticamente do Conjuração Anticristã do Padre de la Souza sobre esse tema. Tá? Não é só o segredo relacionado àquilo que é discutido na ordem maçônica, da loja maçônica. Isso também é para o irmão maçom, guardar aquilo que é discutido ali dentro. Isso não pode sair, mas não é só isso que é o segredo maçônico. Existe um sentido ainda mais profundo, mais esotérico, vamos dizer assim, da coisa. Tá? Então, o rito básico é este. Né? Agora, os maçons eles se reúnem frequentemente, geralmente uma vez por semana, para discutir uma série de temas. Assim, a loja maçônica ela funciona como uma espécie de templo, tá? Onde você tem o grão-mestre como o chefe, o presidente, né, da celebração que se faz ali nessas reuniões. Existe uma mesinha que se coloca no meio da loja maçônica, né, do templo, local, dos rituais, que traz a Bíblia, no caso de países cristãos. Se for um país islâmico, traz o Alcorão. Se for em Israel, é a Torá. Né? Se for na Índia, vai ser o Bhagavad Gita. Então, cada nação, dependendo da religião majoritária, abre-se o livro, né, da religião daquele país. Isso mostra o caráter ecumênico da maçonaria. No caso dos países cristãos, deixa o livro aberto em crônicas, acho que é 2 crônicas, onde fala justamente de Irã Abif. Tá? E, enfim, aí eles começam os rituais, eles fazem algumas orações. Bem, existe sempre uma preleção feita por algum mestre que traz um tema que pode ser livremente desenvolvido. Sei lá, a misericórdia de Deus, ou a justiça de Deus. E aí ele pode ilustrar esse tema da maneira mais livre possível. Ele pode se valer de várias tradições religiosas, filosóficas, etc. Então, a maçonaria também tem essa característica de ser uma sociedade livre de pensadores. Tá? Embora ela tenha uma simbólica que, vamos dizer assim, carrega uma doutrina esotérica ali por trás dessa simbólica e que dá o norteamento, né, desse livre pensamento. Quer dizer, um livre pensamento, mas que tem um norte esotérico também. Tá? Então, poderia pegar o gancho aqui e fazer meio que um tópico extra? Não sei Se eu se não souber seria responder.
Eu acho que saberia sim, porque você citou, por exemplo, o fato dos maçons, no geral, eles sempre, como eu posso explicar, eles serem ecumênicos, sincretistas, Sim, sim. e entra aí o quesito das crenças basilares deles, e quais seriam essas. Por Ah, sim. exemplo, não podem Perfeito. entrar ateus, apenas deístas, Uhum. porque você não pode negar o grande arquiteto, etc. Então, pode prosseguir, por favor. Então, a gente, para entrar nessa seara, a gente deve entrar através dos símbolos, porque os símbolos na maçonaria, eles são usados para duas coisas. Primeiro, para representar uma doutrina, e segundo, para escamotear essa doutrina dos de fora. Tá? Então, quem vê de fora não entende, mas quem vê de dentro entende. Por isso que a maçonaria usa símbolos, porque é uma sociedade secreta. Então, a gente pode partir primeiro do símbolo do compasso do esquadro. Esse símbolo do compasso do esquadro, ele representa o papel do maçom como construtor, mas não só como construtor de prédio, de uma igreja, de um palácio, enfim. Não é o construtor no sentido da engenharia ou da arquitetura apenas, mas é o construtor da ordem civilizatória. O maçom acredita que por trás de todas as civilizações houve uma elite esotérica organizando essa civilização, perfeito? E eles consideram que o primeiro a efetivar isso foi Caim. Então, Caim é uma figura fulcral na maçonaria. Caim, da Bíblia, o assassino de Abel, né? Um dos filhos de Adão e Eva. Na concepção maçônica, Caim, diferentemente de Abel, era um ser que portava uma centelha divina. E por isso, ele foi construtor de uma cidade. Se você pega o Gênesis, você vê lá que Caim foi expulso por Deus, depois de ter matado o irmão, e nele foi assinalado um símbolo, né, na testa, se eu não estou enganado, para que todos que o vissem se lembrassem do crime que ele tinha cometido. E ele foge da terra onde ele estava, lá com os pais, né? Vai para uma terra distante, casa com uma mulher, certamente uma irmã dele, né? Porque diz a Bíblia também que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Né? A Bíblia nomeia Caim e Abel como dois primeiros, mas certamente haviam outros. E lá ele desenvolve a primeira cidade, né? Ele cria a primeira cidade. Então, segundo os maçons, ele seria o primeiro construtor. Não construtor apenas do edifício material, mas do edifício espiritual, simbólico, civilizatório, cultural, moral da sociedade. Então, ele seria o fundador da civilização. E os maçons seriam os fundadores de toda a civilização. Então, por trás de toda a civilização, segundo a maçonaria, haveria uma estrutura iniciática dando base para que uma elite criasse e organizasse esta civilização. Tá? Esse é o primeiro ponto. Isso ficou claro para vocês? Sim, Sim, então vamos seguir aqui para um outro. ele Tá? seria um princípio fundador. Isso, isso. A elite fundadora, né? É o conhecimento fundador. Tá? Um outro ponto, a letra G. A maçonaria, vocês passarem pelas ruas das cidades do Brasil, vocês vão ver várias lojas maçônicas com compasso e esquadro. Dentro do compasso e esquadro, a letra G. A letra G simboliza a Gea, que é Gaia, a deusa mãe, a mater natura, a Isis grega, né? A deusa da natureza. Né? Por quê essa letra G? Porque o maçom considera que a natureza é divina. A natureza é o princípio originário de todas as coisas. Então, para o maçom, Deus não é simplesmente um ser pessoal. Deus é um princípio cósmico, um princípio metafísico. Dentro daquilo que Pitágoras e outros filósofos lá da antiguidade, né, do período pré-socrático, como Parmênides, falavam. Né? Nós, cristãos, consideramos que Deus é um ser pessoal. Deus é, sem dúvida, a causa de todas as coisas, mas ele é a causa pessoal. Ele não é um princípio cósmico, um princípio metafísico intelectual apenas. Para o maçom, não. Para o maçom, o Gadu, o grande arquiteto do universo, é, sobretudo, um princípio intelectual. Perfeito? E o G simboliza esse princípio, assim como o Gadu também simboliza isso. Tá? Agora, os maçons consideram que existe
o Demiurgo, que é o criador do mundo material, e existe o Ein Sof. O Ein Sof seria o princípio infinito, infinito impessoal, que teria dado origem ao Demiurgo, que por sua vez teria dado origem ao mundo material. Tá? Então, o Deus que o maçom adora não é o Deus cristão. O Deus cristão é o criador do céu e da terra. Para o maçom, o Ein Sof não é o criador do céu e da terra. O Ein Sof é o princípio. Tem uma passagem no Gênesis que diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então eles pegam essa passagem e interpretam de uma forma esotérica, dizendo o seguinte: no princípio é o Ein Sof. Foi o princípio que criou Deus, e este Deus, né, que é o Demiurgo, tá? Então o princípio é anterior a Deus, perfeito? Então isso mostra, primeiro, que a maçonaria não é só uma irmandade filantrópica, ela é também uma seita com fundamento religioso, com uma doutrina religiosa, com uma doutrina esotérica, que ela tem uma concepção referente ao ser divino que vai de encontro àquilo que é a concepção católica de Deus. A concepção católica de Deus é um ser pessoal. Deus é o criador do céu e da terra. Não existe nenhum ser acima do criador do céu e da terra. Não existe um princípio anterior ao Deus criador. Tá? Então isso é muito interessante, porque isso deixa claro porque a maçonaria é uma seita herética, né? Entre outras coisas. Agora, o que o maçom faz? Ele indica às pessoas de fora que a maçonaria é uma sociedade aberta a todas as religiões, que não há problema nenhum você ser católico, protestante, espírita, hindu, islâmico e ser maçom ao mesmo tempo. Porque eles partem do princípio de que a doutrina da maçonaria não vai de encontro à doutrina de nenhuma religião, mas sim que ela é uma organização ecumênica aberta a todas as religiões e que não tem um fundamento religioso, mas sim apenas um fundamento filantrópico, o que é falso. Tá? Isso ficou claro? Sim, sim. E boa parte dessa crença, dessa filosofia, como por exemplo o próprio Ensof, é de origem cabalista, não? Claro, claro, claro. Existe uma outra crença também, que é a do Adam Kadmon, que também é muito importante. Né? Adam Kadmon é o primeiro Adão. Segundo a maçonaria, há dois Adãos, né? O Adão celeste e o Adão carnal. Então, o Adam Kadmon teria sido o primeiro Adão, primeiro a ser criado, e esse primeiro Adão seria andrógeno, ele não teria sexo, ele seria um ser espiritual. Então, é como se eles dissessem que o primeiro homem ele tinha dentro de si todas as potencialidades femininas e masculinas dentro de si, e que só com a constituição de Adão e Eva é que veio a separação dos sexos. Então, qual é a grande meta do maçom? É um retorno ao Adam Kadmon, ao homem primordial, ou seja, todo maçom é instigado a voltar esse estado original do Adam Kadmon, que seria, vamos dizer assim, um estado de homem perfeito, o homem com todas as potencialidades divinas em si. Porque eles também insistem no seguinte, que o Adam Kadmon ele tinha dentro dele uma centelha divina, e o homem precisa recuperar essa centelha. Como é que vai recuperar? Através do conhecimento iniciático maçônico. Tá? Então a maçonaria é uma religião, isso tem que ficar claro. Pode fazer uma intromissão, Romano? Faz a sua pergunta. Opa, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Eu queria só comentar que esse assunto ele é recorrente aqui entre a gente. Porque, primeiro, que ele é muito interessante, segundo, que ele é muito pertinente, né? Porque a gente vive nesse mundo, o mundo maçônico. E aí eu queria, já pegando o gancho. Toda ela é criada pela maçonaria. Então, a gente vive no mundo deles, né? E aí eu queria pegar o gancho já, entrando nessa questão da gnose maçônica, onde dá para identificar um panteísmo e uma gnose ao mesmo tempo, né? O trecho que você falou lá da interpretação deles da criação é o Bereshit bara Elohim, né? Isso mesmo. E aí, assim, a gente sabe que essa pergunta que eu vou fazer, a gente já sabe a resposta, mas eu queria saber, na sua opinião, você que é mais versado, em que proporção a maçonaria é escrava, né, dos judeus, da judiaria internacional, porque essa interpretação gnóstica aí é toda cabalista.
Então, isso aí, Romano, é o seguinte, foi o que eu falei aqui, eu acho que é o Felipe que está Não, sendo o não. meu interlocutor. É quem? O Thiago? Eu sou o Semag, na realidade. Ah, o Semag, então, desculpa. O Semag foi que está sendo meu interlocutor, eu falei para ele que isso aí, para esclarecer melhor essa questão da relação dos judeus com a maçonaria, nós podemos fazer um outro programa explicando a questão da alta venda e do poder oculto. E é muito bem tratado pelo Padre Lassus na Conjuração de Cristã. Tá? Porque, assim, se a gente for entrar nessa seara aqui, a gente vai abrir um leque imenso. Né? Mas o Sim, sim. fato é, a título de introdução, toda a estrutura de pensamento da maçonaria é cabalística. É cabalística, alquimista, hermética, né? Ocultista, é uma série de fatores que acabaram somando aí para esse ocultismo maçônico, mas o fator central realmente é o elemento cabalístico. Tá? Isso é um fato. Cabe lembrar, só para ilustrar o que você está dizendo, no período da Renascença, houve um homem chamado Pico della Mirandola. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim. Que escreveu 900, Então, 900 teses. isso. 13 foram condenadas pela Inquisição. Que falava da idade do amor, né? Idade do espírito. Não, esse foi o Joaquim de Fiore. Ah, esse é o Joaquim de Fiore, sim, sim. Anterior. O Pico della Mirandola, ele viveu ali no período do século XV, né, 1400 e pouco. Ele foi muito amigo de Marcílio Ficino, e ele também era muito amigo de muitos rabinos, dos quais ele absorveu a Cabala. E o grande projeto do Pico della Mirandola era sintetizar Cabala e cristianismo. Tá? Na verdade, isso não começa nem com ele. Isso começa com Ramon Lu, o Raimundo Lúlio. Depois a gente pode até explicar isso melhor num outro programa. E só para título de informação, um dos grandes divulgadores do pensamento de Raimundo Lúlio, que tem uma série de problemas, tem seus méritos, mas tem alguns problemas, justamente esse cabalismo, é o Ricardo da Costa. E é muito bem quisto no meio conservador Olavete, né? Que é irmão do Sidney Silveira. Não sei se vocês já ouviram falar Ah, do Ricardo da Costa. Né? O Ricardo da Costa é luliano. E depois a gente pode até conversar melhor sobre ele, sobre o trabalho dele, e como isso está articulado com essas questões todas que a gente está falando aqui. sim, sim. Muito obrigado aí pela resposta. Então, só para concluir, a maçonaria a gente poderia dizer que seria uma cabala para goi. Isso, sim, é um esquema judaico, sem dúvida alguma. E agora que já o Romano e você já nos introduziram totalmente, não é, ao conceito, no caso, mais esotérico, mais ocultista, nós poderíamos voltar agora um pouco para a história de fato e as suas intromissões nela? Sim, Então, podemos sim. Vamos lá. afinal, você, o Rafael, é professor de história, etc. Sim, sou. Sobre a atuação da maçonaria na Revolução Francesa, Perfeito. como, por exemplo, o quanto eles ajudaram para que ela estourasse e se desenvolvesse, Sim, e então. etc. Obrigado. Isso aqui daria um programa, né? Eu vou É, tentar resumir da melhor forma possível. sim, Foi até o que eu acho que falei contigo, ou com o Felipe, agora não lembro, eu acho que foi com o Felipe. E seria interessante até, se fosse o caso, né, dividir o Trade Talk aqui, duas partes, porque essa parte histórica, ela é imensa. É só essa pergunta que daria um programa. Então, vamos lá. Nenhuma revolução acontece sem uma estruturação dela, antecipadamente. Tá? Por quê? Toda revolução ela demanda a destruição de um sistema pré-existente. Perfeito? E quando você destrói algo, você tem que colocar alguma coisa no lugar, o que existia antes. Então, você tem de pensar o seguinte: houve uma estruturação antes, que começam a pipocar as movimentações do Terceiro Estado, ali na França, 1789, quando o rei Luís XVI convoca os três Estados Gerais
para discutir a questão dos impostos, em face à crise econômica que a França estava vivendo, logo que começam a pipocar essas movimentações, surgem projetos para a França de um dia para o outro, projetos de uma Assembleia Nacional Constituinte, não é? Surge uma Constituição praticamente pronta de um dia para o outro, né? Com princípios muito bem estruturados, elencados, organizados, formalizados. Então, isso mostra que houve um caldo, né, de preparação para a Revolução. Então, esse é o primeiro ponto. Um fato que eu sempre gosto de usar para desencadear a reflexão dos alunos no que tange a isto é o seguinte. Quando o rei Luís XVI ele convocou os 3 Estados Gerais para uma reunião, né, para decidir a questão dos impostos na França, a ser escritos os carriers de doléance, ou seja, os cadernos de reclamação. Cada província da França, cada localidade, né, tinha que escrever as reclamações que tinha a fazer ao rei para que ele tentasse ali naquela assembleia resolver essas questões. E imagina, a França era um país variado, tinha região urbana, rural, né? A França era uma cidade, Paris já não era nem mais assim, o local onde vivia a nobreza estava vivendo em Versalhes, né? Paris era a capital, mas a vida da nobreza passava-se em Versalhes. Bordeaux era uma região marítima ligada ao comércio colonial, e a maior parte da França era rural, 80% da população. Chegam a Paris com as reclamações, todos os cadernos relatam as mesmas reclamações. Aí eu pergunto a vocês, é possível que todas as regiões da França, com um monte de diferenças, a região urbana, a região de comércio colonial, a região mais de nobreza, enfim, tivessem as mesmas problemáticas? Não, né? Ou seja, Enfim. uma boa parte pode ter sido um descontentamento artificial, não é? O descontentamento era geral, existia. A França estava vivendo um problema econômico, político muito grande. Isso existia. Existiam motivos para uma revolta, né? Aqui, se eu for entrar aqui, a gente vai ficar 5 horas falando, né? Mas, enfim, existia um motivo para a revolta. Crise econômica, aumento de impostos, a fome, né? Que tinha sido por conta de mais colheitas em 1788. Enfim, uma série de coisas que a gente pode aqui elencar. A derrota da França, quer dizer, derrota não, a Guerra dos 7 Anos, que trouxe uma crise tributária para a França esperava ganhar, não ganhou a guerra ficou indefinida. Enfim, então motivos existiam, mas assim, cada local da França tinha um problema específico, né? Por exemplo, no mundo rural, o problema não era especificamente com a questão de aumento de impostos. Quem sofria mais com isso era a burguesia urbana. No plano rural era mais a fome. E também os routiers. O que eram os routiers? Eram cobradores de impostos que eram terceirizados pelos senhores feudais. Por exemplo, eu sou um senhor feudal, tenho uma terra lá na área rural, mas eu não quero mais viver na área rural, vou viver em Versalhes, no palácio, na corte. Então eu deixo lá a população camponesa produzindo na minha terra e mando lá um cara que eu contrato, né, para cobrar impostos. Esse cara vai cobrar uma comissão em cima dessa cobrança de impostos, em juros. Certo? Então, os juros estavam entrando no campo. Quer dizer, o capitalismo entrou no campo, entendeu? Então, não tinha nada a ver com os caras estavam se rebelando no campo contra o feudalismo. Né? Porque, assim, você pega os livros de história, dá essa impressão, é uma revolta contra os antigos direitos feudais da nobreza. Estamos cansados, né, do feudalismo. Não, não era isso. Era o capitalismo entrando no campo, entendeu? Então, mas aí, quando você chega em Paris, você pega esses cadernos, todas as reclamações são as mesmas. E todas as reclamações pedem a mesma coisa: liberdade e igualdade. Aí eu pergunto, o camponês ele tinha conhecimento dos autores do iluminismo, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, eles liam essas obras? O que vocês acham? Com certeza não. Não, eles eram analfabetos, né? O camponês não Quem lia lia? Voltaire, né?
Oi? Enciclopédia também, né? Isso era só para É, nobre, para gente rica. só para nobre burguês, né? E nem o sans-culotte lá de Paris lia isso. Né? Então, assim, então você percebe aí, pelo Carreiro do Orleans, que quando formaram as comissões locais para discutir os problemas locais, já tinham em cada comissão um maçom ali, um cara ali para escrever as reclamações. Ele certamente não escreveu o que as pessoas disseram, escreveu o que eles tinham recebido de orientação das lojas. Né? Agora, a atividade das lojas maçônicas na França começam com Voltaire. Voltaire vai para a Inglaterra, ele é que leva as lojas maçônicas para dentro da França, e tem um historiador que explica muito bem como é que essa propaganda foi feita dentro da França, propaganda do iluminismo. Né? Bom, o historiador Robert Darnton, ele não fala de maçonaria, mas tem um historiador que fala de maçonaria, que é o Reinhard Koselleck, que tem um livro chamado Crítica e Crise. Não, o Koselleck ele vai dizer o seguinte, olha, para você ter uma crise que leve a uma revolução, você precisa ter uma crítica filosófica, tá? Uma crítica cultural, ou, como alguns gostam de chamar, revolução cultural. Né? Então, o Koselleck ele mostra o seguinte, que a maçonaria, ele fala mesmo explicitamente de maçonaria, ela vai organizar clubes de discussão dos filósofos, né? E que ela vai dividir, aí já é o Robert Darnton, ela vai dividir o trabalho de duas formas. Uma forma era aquela que era feita a divulgação do iluminismo entre os nobres, que era o chamado auto-iluminismo, termo usado pelo Robert Darnton, onde você discutia as obras de Rousseau, de Diderot, d'Alembert, e aí as ideias novas iluministas eram divulgadas, e aí muita gente começava a se converter à ilustração, começava a acreditar que realmente o melhor para o mundo era derrubar a monarquia, derrubar o poder da igreja, para criar uma nova era de democracia, liberdade e igualdade. Era a via, né, usada para convencer a elite de que era preciso fazer uma revolução. E uma outra via era a do baixo iluminismo. Quer dizer, com a população, você também tinha que fazer um trabalho, mas não podia ser o mesmo trabalho. Tá? Tinha que ser um trabalho de crítica à nobreza, crítica à igreja, crítica ao rei, onde você não ia usar os termos elaborados da filosofia, mas sim ia usar a ridicularização, a difamação, tá? E a deslegitimação desses três poderes, o poder da nobreza, da igreja e do rei. Tá? Então você apresentava Luís XVI como homossexual, impotente, os nobres como sujeitos interesseiros, arrivistas, não é? A igreja como um instrumento de dominação, como um instrumento de interesses políticos, e o clero como uma casta social suja, podre, com interesses escusos. E isso era feito através de jornais, panfletos. Então, os primeiros jornais foram criados pela soldadesca maçônica. Então, isso mostra um trabalho articulado. Então, tinha um generalato que trabalhava com a elite e uma soldadesca que trabalhava com o povão, tá? Com a população. O iluminismo dos cafés, né, das ruas, e o iluminismo dos salões, dos nobres, dos burgueses. Então, isso tudo foi criando um clima de esfacelamento da confiança no poder político. Outro, sim, você teve também, já ali por volta dos 1770, 1780, alguns anos antes da Revolução acontecer, alguns autores escrevendo sobre gente que vinha organizando um complô para derrubar a monarquia. Então, por exemplo, você tem documentos que relatam que a decapitação do rei Luís XVI já tinha sido articulada desde 1770, da década de 1770, em discussões dentro de lojas maçônicas. Tá? Tem documentos sobre isso. Tá? Então, quer dizer, isso tudo aponta para uma articulação. E você pensa, por exemplo, a França entrou num colapso quando a Revolução começou, porque a população foi para a rua, né? Os camponeses começaram a atacar as propriedades da nobreza, tá? O terceiro estado tomou o poder, né? O terceiro estado se declarou Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro estado, só para lembrar, 3 estados na França, né? Clero, nobreza e povo. O povo, incluindo aí burguesia, sans-culottes, camponeses, artesãos, etc. Sendo que esse terceiro estado era fortemente liderado pela burguesia maçonizada, sob aí nomes como Lafayette, Marat, Robespierre,
e etc. Esse já do lado jacobino, tinha também os girondinos. Quem vai liderar inicialmente é a Gironda, que era a burguesia que queria uma revolução, mas não uma revolução muito radical, para criar uma monarquia constitucional, etc. E esse pessoal já tinha uma estrutura para colocar no lugar, já tinha uma constituição, né? Já tinha uma redivisão das províncias da França, já tinha uma constituição civil do clero, eles já tinham todo um plano para colocar no lugar já tinha uma estrutura política para colocar no lugar daquela que eles estavam derrubando, entende? Então, isso tudo aponta para uma articulação nas sombras durante anos a fio. Eu estou fazendo aqui um resumo bem grosseiro, mas o interessante seria que a gente fizesse um estudo mais detalhado, aprofundado. Quem quiser um aprofundamento disso, mais uma vez indico o meu curso lá no Legião da Santa Cruz, História da Conjuração Maçônica. Inclusive, eu estou agora nesse capítulo, né, Revolução Francesa. Dei a primeira aula sobre esse assunto, foi a 11ª aula, onde eu fiz uma suma, né, das objeções contra a tese da conspiração maçônica. Então, eu mostro nessa aula por que essas objeções elas não têm fundamento. Seria interessante, quem quiser, depois buscar. Perfeito. Então, posso prosseguir para a próxima revolução abordada, que também é de grande importância, no caso, a Revolução Americana, e qual teria sido a atuação da maçonaria nela. Então, aí a gente vai pegar aqui os judeus, né, para a gente poder esclarecer melhor isso. Esse assunto também daria um thread talk, tá? É bem grande. Eu vou fazer também, tentar fazer aqui um resumo, mas lembro que vai ficar um resumo grosseiro. Isso aí para a gente poder refletir no assunto. Vamos voltar à Inglaterra, 1688, Revolução Gloriosa. Qual foi o rei que foi derrubado pela Revolução Gloriosa? Vocês sabem o nome dele? Lembram do nome dele? Não, né? Eu não me lembro se era o Orange, eu Carlos acho que não. I. Ah, Carlos ok. I. Né? Carlos I. Carlos I foi na Revolução Puritana. Ah, então foi o Jaime II. Charles II, sim. Foi o Então, Jaime II em favor do Guilherme de Orange, né? isso aí. Então, vamos lá. A família de Orange era uma família holandesa, tinha uma forte relação com o calvinista e o mundo judaico. Tem uma relação imbricada, tá? Então, vamos lá. O Guilherme de Orange, que vai virar o rei da Inglaterra no lugar de Jaime II, né, graças à Revolução Gloriosa, ele vai ser financiado por um homem chamado Antônio Isaac, que era um judeu, tá, holandês, que tinha interesse direto em instalar uma monarquia pró-judaica na Inglaterra, perfeito? Então, o que a gente vai ter aí? O Jaime II ele vai ser derrubado, isso é muito importante de lembrar, ele vai ser derrubado porque o projeto dele era recatolicizar a Inglaterra, assim como o de Carlos I. Carlos I, ele vinha se reaproximando do catolicismo, ele queria recatolicizar a Inglaterra, ele tomou uma rasteira dos puritanos e depois Jaime II vai tomar a rasteira dos holandeses. Enfim. Então, um outro fato também a ser lembrado é que as 13 colônias elas receberam também muitos judeus. Tá? Então, a formação do que viria a ser os Estados Unidos dependeu muito desse caldo de cultura judaica. Tá? Tem um nome aí muito importante, que foi o Thomas Hooker, foi um dos governadores de Connecticut, né? Ele fala muito sobre a importância, o papel judaico, né, na colonização das 13 colônias, de Connecticut, sobretudo. Então, os judeus tiveram um papel fundamental ali. E, assim, a Revolução Americana ela foi fortemente apoiada e financiada por um judeu, que foi o Haim Salomão. Tá? O Haim Salomão ele deu dinheiro para o exército colonial contra a Inglaterra, etc.
Então, são elementos que a gente precisa usar aí para tirar uma conclusão. Um outro elemento a considerar é a presença dos Illuminati. Tá? A Revolução Americana ela vai acontecer sob a influência direta de Illuminati que vão sair da Europa e vão para lá para apoiar esse processo. Perfeito? A gente também depois pode fazer um tratar sobre os Illuminati. Os Illuminati era um ramo radical da maçonaria, um ramo radical da maçonaria, tá? Que vai ver ali, né, nas três coisas, uma oportunidade de fundar a primeira nação sob a direção da maçonaria. E cabe lembrar que todos os pais fundadores dos Estados Unidos, George Washington e outros, eram maçons. Né? Eu só tenho dúvidas se o Thomas Jefferson era ou não, mas se ele não era, ele era filomaçom, ele era simpático. Não sei se ele era iniciado, mas se não era, era simpático. E o George Washington, na cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental de Washington, né, ele estava vestido com paramentos maçônicos. Né? E, inclusive, se eu não estou aqui enganado, me parece que a Declaração da Independência dos Estados Unidos ela foi redigida dentro de uma reunião de uma loja maçônica. Né? Enfim. Então, os Estados Unidos é o primeiro país fundado pela maçonaria na era contemporânea. A Revolução Americana, inclusive, vai ser a base para a Revolução Americana. A Revolução Francesa, desculpa. Muitos historiadores apontam que antes da Revolução Francesa acontecer, muitos franceses já estavam assimilando hábitos americanos, visão de mundo americana, de maneira que a Revolução Americana ela foi a mãe de todas as revoluções, inclusive da francesa. Tem muita gente no meio direitista, Olavete, que tenta desvincular a Revolução Americana da Revolução Francesa. Não dá. A Revolução Americana foi uma das causas da Revolução Francesa. Inclusive, ela deu à Revolução Francesa um precedente, né, abriu um precedente e ela forneceu um exemplo também de como fazer uma revolução, né, de como estruturar o país depois da derrubada, né, embora nas 13 colônias não houvesse um sistema monárquico, né, mas a revolução foi contra a monarquia, foi contra o rei. Né? Então, ela forneceu um modelo. Ó, o que a gente vai organizar no lugar de uma monarquia? Uma república democrática, liberal e igualitária. Perfeito. E a questão dos Illuminati também é muito complexa, não é? Por exemplo, muitos livros abordam o seu surgimento, etc. E seria realmente algo para depois. É bem amplo, bem amplo. Como eu falei, eu fiz aqui um resumo grosseiro, eu falei desses judeus porque esses judeus, eles vão... A maçonaria já estava operando nas 13 colônias antes da Revolução, tá? Pelo menos a partir de 1750. E muitos desses judeus, eles viam nas lojas maçônicas um meio de criar um caldo de cultura ecumênico ali nos Estados Unidos, né? No futuro Estados Unidos. Por quê? O que são os Estados Unidos? Um país que é um caldo de seitas protestantes. Então, você tinha assim, pô, você, sei lá, você é católico. Então, você tem uma colônia para ir, qual? Maryland. Você é calvinista. Então, você tem uma colônia para ir, qual é? É a da Nova Inglaterra. Né? Eu sou quaker, então tem Pensilvânia. Quer dizer, é o reino do vale tudo, da anarquia. Né? Você ali nas 13 colônias, você encontrava o lugar que você queria viver de acordo com a tua religião, tua falsa religião, enfim, tua visão de mundo. Então tinha lugar para todo mundo, né? Mas eles perceberam que assim, aquilo ali, uma hora ia ter que virar um país, né? Então você tinha que criar um caldo de cultura que fosse um caldo de cultura ecumênico que trouxesse a ideia de um Estado laico, né? De uma moral laica, né? De uma ética laica. Então qual era o lugar para formar essa ética laica? Eram as lojas. Ali você ia educar uma elite com essa visão laica, onde haveria uma tolerância entre as seitas, né? A partir de um ponto de vista superior, que seria um ponto de vista esotérico, e aí você teria uma elite que iria garantir a governabilidade do país a partir dessa visão de Estado laico. O primeiro Estado laico da história é os Estados Unidos. Por isso que eu sempre insisto, não existe a mínima possibilidade
de você trabalhar em cima de ideia de conservadorismo, seja lá do que for, conservadorismo religioso, moral, em cima de uma tradição que é francamente antirreligiosa. Os Estados Tenta, Unidos é a Babilônia na Terra. tentando vincular os Estados Unidos, como muitos fazem, ao último bastião no Ocidente. Isso é uma piada, Um né? jargão muito comum, um jargão muito comum é dizer Paixão do a paixão da maçonaria. Né? O Olavo de Carvalho gosta de falar, é o país mais cristão do mundo. Né? Eu não sei qual é o conceito que ele tem de cristianismo. Né? Não é o nosso. Não é o conceito da Igreja Católica. Né? É outro conceito. É o conceito protestante, né? Que é maçônico, inclusive. Oh, posso fazer um comentário bem rapidinho? Pode, pode. Quem trata isso muito bem é o E. Michael Jones, né? Ele usa Sim. a tese a partir de outro pensador, que agora eu não lembro quem é, mas ele fala do triple melting pot, né? Muita gente acha que o que forma os Estados Unidos é a mistura racial, mas isso não é Uhum. verdade, é a mistura religiosa. É o Isso, judeu, isso. o protestante e o católico. E a diluição desses três é que forma a chamada cultura, ou se é que a gente pode chamar de cultura, né? Cultura Dos laica, Estados né? A Unidos. cultura sem religião, quer dizer. Enfim. Obviamente que o judeu ele nunca se mistura muito, né? Ele se mistura um Exatamente. pouco. Aí, Antes que os países ocidentais eles sejam laicos. Por quê? Por distinção por religião, ele tem acesso aos altos cargos da política. fica menos hostil ao judeu, Entendeu? né? Claro. O que o judeu sempre sonhou aconteceu na Revolução Americana e Revolução Francesa, ou seja, o Estado não intrometendo, não se intrometendo em assuntos religiosos para que ele pudesse ascender na política, na economia, na cultura e assim chegar a posições de poder. E sem a aristocracia também o poder do dinheiro é muito mais forte, né? Claro, claro. Eles são a nova aristocracia, né? É a oligarquia financeira moderna. É isso aí, pode prosseguir. Vamos lá. então, agora saindo do meio europeu e do meio norte-americano, poderíamos entrar com a questão mais próxima da gente, é claro. Como a maçonaria entrou no Brasil e Pergunta 7, né? sim, sim. E, por Vamos lá. exemplo, Dom Vital, etc., como ela foi combatida e a sua atuação, por favor. Eu não tenho assim uma data para dar a vocês de entrada da maçonaria no Brasil, não sei a data exata, tá? Mas o certo é um contexto que é o contexto ali da Inconfidência Mineira. Foi naquele momento que ela começou a atuar. E imagino que ela tenha entrado ali por volta de 1780, 1770 aqui, através de jovens que iam para Portugal, né? Havia muito isso, né? Filho de um fazendeiro, dono de uma mina, ia para Portugal estudar direito e voltava para o Brasil. Certamente voltava com essas ideias, tinha sido iniciado lá e abriu uma loja aqui. E aí nós tivemos eventos como a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana, que foram liderados por maçons. Né? Então ela entra aqui nessa época. Tá? E ela vai ter um papel fundamental na nossa secessão. Não gosto de chamar de independência porque não foi independência, foi secessão. Houve uma articulação entre as lojas de Londres, né? Ali as lojas de Portugal. Existia um projeto de quebrar, né, o Império Português. Aí também isso daria também um programa inteiro. Eu tenho, até indico a leitura, tem um artigo no meu blog Catolicidade, que é 7 de setembro, secessão ou independência? Ali eu explico por que foi secessão e por que foi a maçonaria que fez essa secessão, né? E com qual o interesse e como isso se articula com os interesses ingleses. Convido vocês a lerem. Então, a entrada da maçonaria aqui no Brasil é esse contexto de Confidência Mineira, chegada da família real aqui, né? João VI, Dom João VI e independência. Embora Dom João VI não tenha nada a ver com maçonaria, mas foi nesse contexto que ela entra, foi nesse contexto que ela entrou e foi nesse contexto que ela fincou os pés aqui e começou a conjurar contra o nosso país. Tá? Eu queria fazer uma contribuição. Tem um livro
que é chamado História do Grande Oriente do Brasil, né? Que ele busca exatamente contar a história da maçonaria e foi escrito por dois maçons, o José Castellani e o William de Carvalho. E aí eles contam um pouco desses primórdios da maçonaria e aí eles falam que a primeira loja regular do Brasil foi a loja Reunião, né? Da Bahia. Da Bahia, certo, E certo. ele conta que foi em 1797 e é curioso porque em 1798 começa a Conjuração Baiana. É, isso aí, né? Exatamente. Deve ser outra Agora, imagino coincidência. que, assim, talvez essa loja, é que eu não estou aqui recordando os fatos no momento. É muito fato aqui para a gente, às vezes, fica até perdido. Tem que ter uma memória de elefante. Mas, assim, eu imagino que já tivesse alguma coisa de maçonaria aqui, né, de maneira informal, e que essa loja tenha sido a primeira formalizada, né? Exatamente. Ele fala disso, que muitos vinham do Grande Oriente Lusitano Ah, e então, estavam faziam articulados. essas lojas informais, né? Isso. E já iam tramando alguma coisa ali. Ele fala das lojas Constância, Filantropia, que eram no Rio de Ah, Janeiro. filantropia, vocês vão falar. Isso. Então já existia ali uma proto-maçonaria, digamos assim. Isso, já, com certeza. Quer dizer, é a mesma época da Inconfidência Mineira, né? Então, Pode prosseguir aí. ok, excelente. Já dando prosseguimento aqui, quais foram as condenações da igreja perante a maçonaria ao longo da história? E como alguns tentam dizer que elas, entre aspas, perderam efeito, né? Se elas ainda continuam válidas até hoje. Então, vou resumir a condenação da igreja a partir daquilo que o Papa Leão XIII fala na Humanum Gem, né? A maçonaria é uma sociedade que conspira contra a igreja. Ponto. É por isso que ela foi condenada. Ou seja, ela quer criar uma ordem puramente natural, sem o regime da graça. Né? Qual a concepção política da igreja? A teoria dos dois gládios, ou seja, o poder do Estado e o poder da igreja, dois poderes, um em harmonia com o outro, ou seja, o Estado obedecendo à igreja, né, e a igreja se valendo do poder do Estado como poder temporal. Então, nessa teoria dos dois gládios, que é a teoria do Papa Gelásio, que é a teoria católica de poder, a igreja é a alma, o Estado é o corpo. A maçonaria, ela pensa em outros termos. Ela pensa em Estado e igreja separados. Então, ela conspira contra o poder e a autoridade da igreja na sociedade. Ela não quer que o Estado esteja sob a guia da igreja católica, né? Desse passagem. Então, nenhum católico pode fazer parte de uma sociedade maçônica, nenhum católico pode se associar a ações maçônicas, tá? Se fica claro que alguma atuação no campo do movimento político, movimento cultural, é uma atuação de loja maçônica, da maçonaria, né? E se o fizer, está excomungado. Inclusive, a Humanum Gem deixa isso claro. Não só fazer parte da maçonaria, como se associar à maçonaria, tá? De alguma forma. Ou seja, por exemplo, eu não sou maçom, mas eu me associo a um movimento político criado pela maçonaria. Para levar um político ligado à maçonaria, pode ser maçom ou filomaçom, não importa, ao poder. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou excomungado, ipso facto. E essa condenação, ela continua de pé. Aqui, isso vale, inclusive, para os não tradicionalistas. Eu sou tradicionalista, eu sigo o Código de Direito Canônico de 17. Mas mesmo para os que não seguem esse código, e se valem do Código de 83, houve uma declaração do então cardeal Joseph Ratzinger, né, depois veio a ser Bento XVI, Papa Bento XVI, onde ele reiterou a condenação da igreja à maçonaria. Ele, como cardeal responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, né, tinha o poder de fazer isso, né, e ele deixou claro, olha, continua valendo. Então, continua valendo. O católico desobedecer está excomungado, está no inferno. Vai ter que pedir perdão ao Papa, fazer uma penitência, é um pecado gravíssimo, né? Enfim, não tem
tem para onde sair, né? Quem fizer parte disso tá na mão do diabo. É, afinal foi uma condenação infalível, não tem volta. E Importante, o Semag. sim, Um dia desses eu vi o Bernardo Kister, que é um um youtuber muito famoso do meio papagaio, conservador. papagaio, papagaio do Olavo de Carvalho, fazendo uma série de considerações. Ah, não, porque tem uma maçonaria que é anticatólica, tem uma maçonaria que não é. Não existe isso. Maçonaria, em sua essência, é anticatólica. Podem ter maçons individualmente tomados que não assumiram uma posição, uma atitude, uma postura claramente anticatólica porque não conhecem a fundo o que é a maçonaria. Tem esses casos. Tá? É a soldadesca da maçonaria. A maçonaria precisa também de seus idiotas úteis, né? Mas isso não tem nada a ver com a maçonaria em si. Aquelas pessoas que não foram. Não que não tenham sido propriamente iniciadas, mas que elas foram iniciadas, mas até hoje não sabem realmente do que se trata e por isso acabam por demorar anos, décadas para subir de cargo. Até. Isso. Tem gente que nunca sobe. O meu avô E foi maçom, ele foi 30º grau, cavaleiro K2. Tem gente que nunca sobe, porque a maçonaria ela distingue pessoas de acordo com aquilo que ela considera mais viável, menos viável para os seus planos. Por exemplo, se os maçons perceberem que um certo indivíduo não é de confiança para chegar aos altos graus, vai ser sempre ali um aprendiz, vai ser usado com uma finalidade micro, né? Não, esse cara aqui serve para quê? Serve para espalhar por aí que a maçonaria é uma irmandade legal, que você católico pode fazer parte, que ele é católico, ele não vê nada demais ali, e realmente ele não vai ver. Ele não está nos altos graus. Né? Só quem chega em altos graus é que vai recebendo essa doutrina mais pestífera. Né? tanto é que, dependendo da importância, por exemplo, o que fizeram recentemente com o Mourão, que era de graus baixos e Isso, foi elevado inúmeros graus. isso. Às vezes acontece muito também o seguinte: às vezes eles elevam uma pessoa de grau não porque essa pessoa esteja 100% ciente da doutrina maçônica. Né? Porque eles acham que ele tem uma capacidade para ter ciência total que acontece ali dentro. Mas sim porque eles veem naquilo uma oportunidade para aquele cara ser um operador de um esquema maçônico dentro do poder, que é o caso do Mourão. Né? Ele é o vice, e já começam a falar de impeachment de Bolsonaro, daqui a pouco ele vira presidente, e aí? Importante que ele esteja num patamar mais alto, porque ele, tendo recebido mais favores da maçonaria, também vai estar comprometido a dar maiores favores, né? A fornecer maiores espaços. E como você bem explicou, não é? Vem ocorrendo ao longo dos anos uma abertura para que esses ditos idiotas úteis consigam entrar só para fomentar ali, não só pela via econômica, tanto pela via da aparência, não é? Para mascarar o movimento Sim. e tentar fazer com que supostos conspiracionistas sejam palhaços, né? Pode. Eles precisam desse pessoal também como soldados, né? Soldados. Alguém precisa fazer o trabalho sujo, trabalho de base, né? Então tem sujeito que vai ficar eternamente como aprendiz, companheiro, né? Porque eles veem aquele sujeito ali como um indivíduo limitado e que ele serve para aquele serviço, para aquele trabalho. Pode, Mark, aqui. E o Felipe vai fazer uma pergunta ou eu posso Não, dar prosseguimento? muitas pessoas, Fazer. essas pessoas não sabem, mas quando elas são iniciadas, fazem juramento, isso traz para a pessoa e para a sua família uma maldição. Eu não entendi a pergunta bem baixa aqui. Está dizendo que quando uma pessoa faz o juramento maçônico, Uhum. ela fica amaldiçoada, é basicamente isso. Ela e a família dela. Ela fica, a família não. Né? É que Ela. aí tem uma fonte para isso, e aí a fonte é o padre Ripperger, né, que ele é da Fraternidade de São Pedro. Fala isso? Ele fala assim que tem os chamados pecados geracionais, e aí a pessoa acumula esse negócio e suja a família também. Eu não vou entrar nesse meio que eu não sou teólogo. Nem eu. Mas aí, quem se interessar, a fonte é o padre, né? Eu sei o que o direito canônico, o Código 17 fala, né?
é que é do indivíduo que entra, né? Ele não fala dos outros. Até porque, às vezes, as pessoas nem sabem. Tem gente que é da família e não sabe, né, que fulano estava, fez iniciação e tal. Bom, enfim, isso aí é um tema, que é um outro tema, né? E Pode tem a ver, até... inclusive, com demonologia isso daí. É um assunto Isso, à exato. parte. A gente vai para um outro caminho. Vamos seguir aqui. Ok. Então, voltando aos tópicos das revoluções, agora, como você bem citou, né, os protótipos de revolução, de secessão de estados que ocorreram no Brasil, etc., através da influência deles dentro delas. Porém, qual seria agora a relação da maçonaria com as revoluções do século XX? Como, por exemplo, Revolução Russa, Revolução... Ah, caraca, eu me expressei mal, desculpa. Revolução Russa, né? Qual seria a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Guerra Civil Espanhola, etc. Capitalista, em geral. Sim, essas revoluções do século passado que foram grandiosas. A gente tem que voltar lá no século XIX. Karl Marx. Karl Marx ele fez parte de uma sociedade chamada Liga dos Justos. A Liga dos Justos era uma sociedade paramaçônica. Tá? Então, basicamente, o esquema de pensamento socialista revolucionário, que tinha um socialismo utópico, não revolucionário, reformista, né? Mas o socialismo revolucionário ele é pensado na Liga dos Justos e diversos nomes saem dali de dentro, né? O Moses Rez é um exemplo, né? Que é um dos pais do sionismo, a gente falou no último Tretel, e o Marx é outro, né? E aí você vê também uma relação entre, dizem alguns, que o Nathan Rothschild ele financiou o Marx por um bom tempo. Depois o Engels, né, passou a patrociná-lo e etc. Mas teve um papel também do Nathan Rothschild, quer dizer, um judeu e etc. Assim, essas revoluções, elas vão ser possíveis porque elas, primeiro, né, na Rússia você tinha uma série de organizações de cunho revolucionário, socialista, de alguma forma ligados a grupos ou maçônicos ou paramaçônicos. Tá? Figura interessante é o Rasputin. Então, o Rasputin era um mago, né, que era consultado pela imperatriz, né, pela esposa do Nicolau II. Então isso mostra assim que ali na Rússia daquele período você teve também um surto dessas sociedades ocultistas esotéricas. Tá? Eu não sei até que ponto a maçonaria ela fincou pé na Rússia pré-revolução. Sobre isso foi coisa muito esparsa e a ideia que eu absorvi disso tudo que li, de documentos que li, é que tinha alguma coisa, mas não era como é aqui no Ocidente, entendeu? Mas tinha alguma coisa. Então a gente pode fazer uma relação distante que é essa relação do Marx com a Liga dos Justos, que era uma sociedade paramaçônica. Isso aí a gente pode fazer. Tá? Uma relação direta da Revolução Russa com um esquema maçônico, eu assim não tenho um conhecimento muito profundo sobre isso. Mas a partir do momento que a Revolução Russa emerge do pensamento de Marx, né, de Lenin e Marx, então a gente pode relacionar ainda que indiretamente. Acabou a sua fala? Sim. Ok. Agora, deixando de falar dos séculos passados, afinal, no início nós fomos introduzidos desde um período antigo até a Idade Média, cruzadas, etc. E avançando nessa linha do tempo até as revoluções e tudo mais. Porém, indo mais à frente, agora no mundo contemporâneo, nos nossos dias, qual seria a relação da maçonaria
e a sua influência com a política global, pois há de se Uhum. discernir que muitos tentam dizer que, por exemplo, eles são quase onipresentes. Já outros descartam totalmente a influência dela na sociedade. Que, Ela não é nem onipresente nem descartável, né? sim, É um meio termo, assim. A maçonaria ela deu origem a muitos grupos paramaçônicos e isso aí complica um pouco a análise, às vezes. Porque, assim, as pessoas elas não conseguem entender como a maçonaria pode atuar fora de si mesma. Mas é também um dos métodos dela de criar braços, né, de criar sociedades que aparentemente não tem nada a ver com maçonaria, mas que são ligadas à mesma. Né? Algumas das sociedades que têm a ver, por exemplo, com aquilo que nós chamamos de novo ordismo, ou nova ordem mundial. Quando a União Soviética caiu, em 91, houve uma reunião do Clube Bilderberg, que é um dos braços da maçonaria, onde o David Rockefeller disse o seguinte: olha, é preciso criar uma nova ordem, né? E essa nova ordem implica na destruição dos Estados-nação. Se não na destruição, pelo menos uma progressiva relativização do poder de decisão dos Estados-nação, de maneira que a gente crie uma aldeia global, de maneira que a gente crie uma elite global, de maneira que a gente crie órgãos globais, instrumentos de poder global. Né? Cada vez mais, né, sob a batuta da ONU. Existem diversos grupos articulados à noção que o Clube Bilderberg desenvolveu em 91, de criar fóruns globais, grupos globais, instrumentos globais, instituições globais. Poderiam ser resumidos no seguinte: o Skull and Bones é um deles, né, é um braço da maçonaria, a Sociedade Secreta de Harvard. O Bohemian Groove é um outro grupo, também está articulado a esses planos globais. O Clube Bilderberg mesmo, né? O CFR é um outro, tá? E por aí vai, tem muitos, tem e muitos. se me permite estar aqui um outro tentáculo entre essas da maçonaria que você já havia citado, que durou na realidade pouco tempo, mas que se tornou muito influente, foi os Illuminates, né? Que eles tentaram furtar da ordem jesuíta algumas formas de agir, técnicas Sim, sim. Os e Illuminati são um exemplo de um braço da maçonaria, né, agindo para fora, para além dela. tanto é que eles tentavam subverter a própria ordem maçônica na época. Eles infiltraram a maçonaria para tomá-la, né? Enfim, exatamente. Bem lembrado. Uma coisa importante, né? Uma coisa importante, você lembrou dos Illuminati? Em 1995, a Ordem Illuminati foi recriada, reestruturada nos Estados Unidos da América. Tá? Existe um pessoal, tá, que refundou a Ordem Illuminati. Claro, não é mais aquela de anos atrás, mas basicamente de séculos atrás. Tá? Mas basicamente segue os mesmos ideais. Não tem uma continuidade física, né? Mas é fundada nos mesmos pressupostos. Tá? Aí um braço, né, da maçonaria. Em Hum, geral, esses grupos eles atuam em cima da ideia, né, de que é preciso criar um Estado universal, uma República Universal. O Padre de la Sul fala muito bem disso na Conjuração de Cristã. Essa ideia de República Universal ela foi sendo repaginada e hoje, né, quando você fala de aldeia global, de globalização, etc., é basicamente disso que se está a falar. Né? Enfim. E o Romano queria falar um ponto dele? sim, é só uma questão pessoal mesmo, porque eu já fiz parte, né, na juventude de uma ordem paramaçônica.
Demolei? E não, a APJ. Ah, PJ. A APJ e assim, as pessoas subestimam, né, o alcance dessas ordens paramaçônicas. Paixão da Juventude? Hã? Você tá falando? PJ, Paixão da Juventude? APJ, Ação Paramaçônica Juvenil. Não conhecia. Interessante. Ação Paramaçônica Juvenil. Exatamente. Aí o que acontece? Uma explicação bem breve. Os Demolês são muito famosos, né? E lá só entra homem, de fato. Segue uma estética mais propriamente da maçonaria universal. Aqui na Ah, minha cidade tem os Demolei, tem Ordem Arco-Íris, que é para criancinha, filho de maçom, etc. Tem as Filhas de Jó, que é uma Filhas de Jó, ordem. eu ouvi falar. Ela é uma ordem de caráter mais místico, tá? Eles, inclusive, vestem as meninas como se fossem aquelas virgens vestais lá da antiguidade, um negócio bem esquisito. E tem a APJ, que ela tem um caráter mais cívico. Ela é menos mística, ela é mais cívica. Ela vai nessa Ou onda da seja, ela filantropia. atrai pessoas, ela captura pessoas que não querem nada com misticismo. Não, de forma alguma. Eu mesmo, quando eu entrei, não tinha noção nenhuma. Lá dentro é que eu fui acordando para a realidade. Né? Mas E eu não aí, conhecia esse grupo, hein? Tem mais um aí para a lista. pois é, e o curioso é que, por exemplo, você tem aqueles desfiles dos feriados nacionais, esse pessoal desfila todo junto com o exército e com a ala da igreja. E aí você tem bispo no meio, padre, e é todo mundo dando a mão. Isso aqui que você está falando é muito importante. Hein? Muito importante. Se É, você puder, inclusive, escrever algo sobre isso, até gostaria de publicar no meu blog, daria a você os créditos, porque isso precisa via baila. aham. Eu acho que pouca gente conhece a ação desse grupo. Eu fui ducto aqui na minha cidade, que é como se fosse o cargo de presidente. Mora Por, onde? por, foi por pouco tempo, né? Depois eu saí, rolou umas confusões. Mas o tempo que eu passei, eu ainda tenho aqui algumas coisas, inclusive documentos, livros da época. E é disso Bom, que eu tirei a maior parte das fontes para estudar a respeito. E ótimo, ótimo, aí, ótimo. era só para tocar nesse ponto de que as pessoas subestimam as ordens paramaçônicas. Sim, Tem criança, tem jovem que é recrutado para a maçonaria e que sim. aqueles que eles não julgam que sejam aptos para a maçonaria universal ficam ali na Fica, né? periferia e vão agindo, sabe? E grupos dentro da igreja, especialmente esse pessoal de missa Soldados, né? nova, né? Eles são Pois é, soldados, né? É a soldadete que exatamente. eles precisam mobilizar. Tem o Rotary Generais. Club, né? Ah, é, o Rotary é outro, bem, bem lembrado. Eu esqueci de citar o Rotary. O O Rotary é Lions muito também. forte. Lions Clube Sim, também, sim, né? eles dominam, especialmente o Rotary. Tem Então, aqui uma. no Sudeste não é muito diferente, não. Assim, a maioria das pessoas que entram para um círculo de elite, por exemplo, a minha irmã, ela faz parte do Country Club. O Country Club geralmente é um lugar de recrutamento desse pessoal, né? E aí o cara entra pro Country Club, aparece alguém ali, poxa, você não queria entrar pro Rotary Club também, pro Lions Club, enfim. Então o pessoal da alta sociedade, né, geralmente Aham. é recrutado disso achando que está fazendo filantropia só, né? Tem essa. Eles usam muito a amizade também, esses laços de amizade, um cara vai chamando o outro. E aí, a minha cidade aqui, cara, ela não tem nem meio milhão de pessoas, mas a quantidade de demolei é enorme. Sabe? Tem Eu, gente eu assim que você não faz ideia e o cara demolei. tive alguns alunos de Demolei, né? Tive alguns alunos de Demolei, aí eu apresentava essas coisas aqui, eu tô falando sobre a Revolução Francesa, Americana, eles ficavam pé da vida, né, comigo. Eu Uma perdi vez muito até amigo também, cara. que me desafiou, não, vamos fazer um debate com o chefe lá da nossa organização Demolei. Eu falei, só marcar o debate. Só marcar o debate. Aí nunca marcou. Enfim. Pois é. Só aí pra pontuar a importância das paramaçônicas. Pode seguir, Semana. Muito obrigado aí. Excelente colocação e as informações foram, como o Rafael mesmo disse, muito importantes e que pouquíssima gente fala. É verdade. Aqui tem uma pergunta, o Semag, Qual? é número 12, né? Qual a relação da maçonaria com o judaísmo e o globalismo? Mas pode juntar aqui com a número 10. Queria falar aqui rapidinho sobre a figura do Naum Goldman. Naum Goldman, pouca gente conhece. Foi um líder intelectual e político judeu aí do século XX, que preconizava o fim do Estado-nação como via para a criação, né, de um
um império, né? Aí, universal, tá? Claro que ele não chama de Império Universal Judaico, claro, né? Mas ele fala de uma nova era onde os estados não existiriam. E seria uma espécie de início da era messiânica, tá? Um dos principais ideólogos da ONU, né? Importante notar também que isso tudo está articulado com a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o presidente que foi eleito na época para os Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele tinha sido eleito com a promessa de não entrar na guerra. Porém, ele acabou sendo instado a entrar na guerra pelo Bernard Baruch, um banqueiro judeu, e também pelo Schiff, né? Pelo Jacob Schiff, outro banqueiro judeu, porque eles tinham feito muitos empréstimos. A Inglaterra e França, eles queriam receber aquilo de volta. Se a Inglaterra e França perdessem para a Alemanha, eles iriam à falência. Então, eles forçam o Wilson a entrar na guerra, e isso fez, né, os Estados Unidos como um braço, né, do financismo judaico internacional. De maneira que o Wilson, quando ele termina ali a Primeira Guerra Mundial, ele vai propor a paz de Versalhes, né, e vai propor uma série de pontos para estabelecer uma ordem mundial, uma nova ordem mundial, que vai dar origem à Liga das Nações, que é o protótipo, vamos dizer assim, a pré-história da ONU, né? A pré-história da ONU. Então, a ONU começa com a Liga das Nações. E, nesse período, década de 20, de 30, o Naum Goldman atuou muito fortemente para convencer as elites ocidentais a comprar essa ideia de uma organização das Nações Unidas, né? Que iria progressivamente reduzindo o poder dos Estados nacionais, tá? Enfim. E para acrescentar, eu acho que nós, no caso, eu acho que eu estou pensando no banqueiro que você citou, o Schiff. Ele, se não me engano, essa família financiou posteriormente bilhões e bilhões para a União Soviética Sim, e foi um dos grandes responsáveis por tornar um país semi-feudal numa potência. O Schiff, na verdade, já com a Schiff, ele deu 10 milhões de dólares para o Lenin, tá? Agora eu não estou recordando se foi ele que deu diretamente, se foi através da Alemanha. Porque, assim, tinha um esquema na Primeira Guerra que era... o Lenin estava exilado na Suíça e a Rússia era adversária da Alemanha, né, na guerra, na Primeira Guerra. E a Alemanha queria que a Rússia saísse da Primeira Guerra, ela se virar lá com a França no fronte ocidental e vencer a guerra e, enfim, estabelecer o Império da Mitteleuropa, né? Era a ideia que se tinha de uma grande Europa unificada sob a Alemanha. Então, eles deram para Lenin 10 milhões de dólares, botaram o Lenin num trem, né? E jogaram ele dentro lá da Rússia, no meio daquela confusão toda lá de Revolução de Fevereiro, enfim, o czar foi derrubado, né? A monarquia foi derrubada, etc. Aí, quando chega lá, ele faz toda aquela movimentação para organizar os bolcheviques e em outubro ele toma o poder. E depois, a informação que eu tenho é que o setor petrolífero da Rússia, que depois virou União Soviética, vai ficar na mão dos Rockefeller, né? Rockefeller vão comprar boa parte da produção russa, né? Vão garantir a Lenin e depois Stalin a compra da produção e a venda dessa produção. Então, enfim, havia também um esquema entre os Rockefeller e os soviéticos, né? Os bolcheviques. Então, eu acho que já falamos e abordamos todos os tópicos, não é? Então, Falei Rockefeller, só um instante. Eu falei Rockefeller, mas me enganei. Rothschild. sim, normalmente eles são bem fáceis de confundir, não? Porque De confundir. Verdade. então, eu gostaria aqui de perguntar se podemos finalizar, né? Porque já abordamos todos os tópicos aqui. Sim, Ou podemos. Sim. Por mim, a não ser que excelente. alguém tenha alguma pergunta.
fazer alguma colocação. Na realidade, eu Mas gostaria de eu, finalizar com uma última pergunta, que não se faz nem tão mais necessária, né? Mas que seria a de as incompatibilidades do catolicismo e a posição que a igreja tem que ter atualmente com a maçonaria. bom, mantém a mesma orientação da Humano Gênero, né? A maçonaria é uma sociedade que conspira contra a igreja. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é isto. O governo que chegou ao poder, claro, se vestiu como sendo um governo religioso, conservador, mas na verdade está fazendo coisas que nem o PT chegou a fazer. A senhora Damares criou uma diretoria LGBT dentro da Secretaria de Direitos Humanos, coisa que não existia na época do PT. O Bolsonaro, recentemente, sancionou uma lei feminista radical que permite que um homem seja tirado dentro de sua casa, o marido, chefe de família, com apenas uma reclamação da esposa na delegacia, sem mandado judicial. Nós temos visto, dentro desse governo também, um movimento de gays de direita, né, feministas de direita, o que mostra que é um governo que se apresenta como sendo pró-religião, pró-família, mas faz uma política, no fundo, é anti-religião, anti-família. Sem contar o liberalismo, que aí é radical. Então, nós estamos vivendo um momento grave no Brasil. Como eu já falei no outro edital, que a gente tem que trabalhar para criar uma via alternativa, uma via católica, né, no país, porque senão nós seremos engolidos. E, Rafael, o Felipe fez uma pergunta sobre o seu ponto anterior, sobre a imagem de Baphomet e o que representaria. Então, Caso queira. faltou só isso. O Baphomet, ele é o quê? Ele é um ser híbrido. Ele tem cabeça de bode, corpo de homem, asa de pássaro, escama de peixe e etc. Segundo as mações, isso representa Deus. Por quê? Representa a natureza, o todo natural. Ou seja, o homem, o animal, o peixe, né? O bode, enfim. Então é aquilo que vocês mesmos, né, colocaram. É um panteísmo, né, somado a um deísmo também, né? E a gnose, uma série de coisas, cabala. Então o Baphomet é um símbolo desse panteísmo maçônico. E o Romano aparentemente tem outra pergunta ou uma colocação. Não, é só um complemento também que o Baphomet ele é uma figura andrógena, né? Ele tem Sim. seios de mulher e tem um caduceu que é um falo masculino e entra muito daquilo que o Rafael falou antes, né? Homem original. Isso, do Adão primordial, né? Isso aí, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. E tem também uma simbólica, né? Uma mão do Baphomet está para cima, outra está para baixo. A mão que está para cima diz solve, a para baixo coagula. Né? Isso aí é um símbolo alquimista. Né? Sim, um símbolo alquimista. Mas também do Hermes Trismegisto, né? As representações de Hermes Trismegisto são todas assim. Ou seja, é o princípio do feminino com o masculino, positivo com o negativo, porque dentro da maçonaria também tem essa ideia de que em Deus existe o bem e o mal, o positivo e o negativo. Aquela coisa do princípio dialético. Princípio dialético, isso aí. O espírito é matéria, etc. Sim. Como o próprio Orlando Fedeli já diz na sua tese do antropoteísmo, etc., seria o curto-circuito da gnose materialista, espiritual, etc. Que não cabe aqui colocar porque é muito denso, mas é uma boa leitura para quem quiser. O caminho é esse mesmo, para entender bem a coisa. Então, posso finalizar? Sim. Ok. Gostaria de novamente agradecer a disponibilidade e a presença do Rafael, concedendo o tempo dele para abordar sobre outro assunto muito importante nos nossos dias. E novamente, é claro, divulgar o curso dele, porque como ele já tinha dito, o que nós expusemos aqui, o que ele expôs aqui foi uma versão grosseira de
outros conhecimentos que ele coloca com maior calma no curso sobre a história das conjurações maçônicas no canal Legião da Santa Cruz, e já sendo um convite para todos que estão ouvindo irem assistir o curso e também se inscreverem tanto no Legião da Santa Cruz quanto no canal pessoal do Rafael, que é o Rafael Via Romana. E é isso. Obrigado pela participação e encerro por aqui. Muito obrigado. Agradeço a todos. Um abraço, fiquem com Deus.